Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago informações sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal. Deixa aí o seu like, é muito importante, o seu like é sua. E assine o sino das notificações. Tá? Hoje tem jogo. Hoje tem transmissão de jogo ao vivo aqui. Então se inscreve aí, já vai compartilhando com todo mundo, porque hoje é dia de Vasco. Rapaziada, falar sobre esse Vasco, esse novo momento. Muita gente batendo muito na questão envolvendo Luiz Melo. Confesso para vocês que também fiquei meio assim, não pela escolha do Luiz Melo, mas pelo trabalho que ele desenvolveu no Vasco. Beleza. Mas se não der resultado para a empresa, como em qualquer empresa, é mandado embora. A questão mudou. Então, torcedor e torcedora vascaína, não existe motivo para o torcedor estar preocupado mais não. A 777, ou 777, como alguns gostam de falar, eles não vão jogar dinheiro fora não, que vocês podem ter certeza do que eu estou falando. Certeza, não vão jogar dinheiro no lixo. Tá certo? Eles querem resultado. Para eles terem resultado, o Vasco precisa ter resultado também, né? Porque o sucesso de um é o sucesso do outro, né? Tendo sucesso no Vasco, pô, beleza, 1000 graus, vamos com tudo. Contratar jogadores e tudo mais, enfim, e fazer. Esse aporte de 120 milhões é para fechar de vez a conta. O Vasco já contratou alguns reforços que, na minha opinião, na minha avaliação, ontem eu avaliei esses jogadores, vou passar para você a lista de jogadores aqui que já chegaram em São Paulo para o jogo de hoje contra a Ponte Preta. E assim, dá para segurar a barra na Série B, dá para levar, sabe? Emílio Faro, na minha opinião, segura o Emílio também, trabalha um nome mais forte para ser um novo treinador do Vasco. Gosto muito do Renato Gaúcho, prefiro, essa é a minha opinião, peço sempre de vocês, prefiro um treinador brasileiro, não gosto muito dessa parada, vou contratar um estrangeiro, é um risco muito grande, o momento do Vasco pede isso, sabe? Pede uma pessoa que conheça o clube, que enfim, tem identificação com o clube, ou, né, seja um nome pesado, né? O Atlético Paranaense deu muito bem contratando o Felipão, tá indo bem, né? Assim como outros, né? Mano Menezes também trabalhando bem, enfim. Vou falar sobre os jogadores que foram convocados antes de falar nessa questão. Um reforço muito importante, quero pontuar aqui, um reforço muito importante, que eu, Eduardo, gosto muito. É o argentino Sarrafiori. Esse que vocês viram na capa. Eu acho que é um grande reforço para o Vasco nesse momento. Eu gosto muito desse jogador, sabe? Ele tem uma raça, uma vontade, eu acompanhando os treinos, vendo esse rapaz treinar, sabe? Muito profissional. Ele se machucou jogando com o Vasco, jogando pelo Vasco ano passado, continuou em campo. Ano passado ele fez jogos importantes pelo Vasco, fez gol de vitória contra o Vitória da Bahia, se eu não me engano. Né, debaixo de lama, de escambau, dando a vida dentro de campo, uma raça, sabe? Então, eu acho sim que é um bom reforço para o Vasco, é jogador do Inter ainda, é novo ainda, sabe? Tem muita lenha para queimar. Boa sorte para o Sarrafiori, boa sorte para a torcida do Vasco também. Gosto muito do jogador, eu gosto, particularmente, essa é a minha opinião. Então, é um grande reforço para o Vasco. Pode atuar, Nenê tá fora, desfalque Nenê, Yuri Lara, Palácios, enfim, desfalques importantes. Gabriel Dias não joga mais nessa temporada, né? Mas enfim, vamos falar sobre os jogadores que foram convocados para o jogo de hoje, à noite. Ó. Alex Teixeira, Alexander, Anderson Conceição, Andrei Santos, Bruno Tubarão, primeiro reforço aqui, Danilo Bosa, Edmar, Egnaldo, Fábio Gomes, mais um reforço. Recém-contratados. Esses aqui são os reforços recém-contratados que eu tô falando. Figueiredo, Gabriel Peck, Raus, Léo Matos, Luiz Henrique, Marlon Gomes, Matheus Barbosa, Matheus Ribeiro, mais um reforço. Paulo Vitor, mais um reforço. Quinteiro, Raniel, Sarrafiori, mais um reforço. Também retornando agora de contusão. Thiago Rodrigues, Zé Gabriel e Zé Vitor. Então, esses foram os jogadores convocados, tá? Vou repetir aqui os desfalques. Nenê, Yuri Lara, Gabriel Dias e Palácios. Né? E com reforço aqui, mais uma vez, do Gabriel Dias. As prováveis escalações, gente, das duas equipes. Olha, o técnico Hélio dos Anjos conhece muito bem o Vasco. O Vasco pediu uma carga extra de ingressos para esse jogo em Campinas, porque são muitos torcedores do Vasco querendo ingressos,
Sabemos que a torcida da Ponte Preta não vai lotar, não vai fazer uma pressão contra a equipe do Vasco. Mesmo se fizer, a equipe do Vasco já é uma equipe mais experiente do que a da Ponte Preta, né? Então, o técnico Hélio dos Anjos tem um estilo diferente, não sai muito para o jogo. A Ponte Preta é uma equipe que joga mais fechada, busca os contra-ataques, ou seja, o Vasco vai precisar sair mais para o jogo. E a equipe da Ponte Preta vem com a seguinte formação, né? Normalmente vem jogando com Kaique França, o goleiro, Igor Formiga, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur. Felipe Amaral, Léo Naldi, o Alisson, Elvis e Francin, né? Ou Everton. Nicolas ou Luca, o técnico Hélio dos Anjos. O mais experiente aqui, na minha opinião, é o Luca, né? Um bom atacante. Teve passagens por clubes importantes e foi bem. Mas, enfim, a defesa do Vasco muito sólida, né? O técnico Emílio Fábio vai fazer algumas alterações na equipe, porque é obrigado a fazer, né? O Vasco deve vir com a seguinte formação: Thiago Rodrigues, Léo Matos ou Matheus Ribeiro, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, ou Paulo Vitor, que também chegou, os dois laterais aqui como dúvida, Zé Gabriel, Andrei Santos, Alex Teixeira ou Matheus Barbosa. Pelo amor de Deus, Alex Teixeira de cara aqui, né? Não sei se no lugar do Matheus Barbosa ou o Gabriel Peck, Raniel e Figueiredo. Eu apostaria aqui em jogar com dois atacantes. Quer jogar com o Matheus Barbosa? Preenche o meio campo com Alex Teixeira, que é meu palpite, tá? Tô palpitando aqui. Coloca o Alex Teixeira preenchendo o meio campo junto com o Matheus Barbosa, tira o Gabriel Peck e joga com o Raniel e Figueiredo no ataque. Mas, enfim, o técnico é o Emílio Faro. E assim, gente, são realmente questões importantes envolvendo o Vasco. O Vasco é um jogo importantíssimo hoje. O Vasco caiu ali para a quarta posição ali do G4, né? Momentaneamente também por conta dos resultados do Bahia e do Grêmio, mas pode vencer hoje 1-0, coloca o Vasco ali na segunda posição novamente. Outro assunto importante é que o jogador que eu gosto muito, que se destacou muito no início da temporada pelo Internacional, depois foi perdendo espaço com o Mano Menezes, que é o Gustavo Maia. O Vasco aguarda a documentação, tá tudo certo entre Vasco e Barcelona, mas o Vasco aguarda a documentação do Barcelona para que possa anunciar de maneira oficial o jogador Gustavo Maia. Um atacante rápido, habilidoso. Vou repetir aqui, eu acho até que o Inter perdeu mais com essa contratação, enfim, de outros jogadores, deixando o Gustavo Maia vir para o Vasco, do que, enfim, o Vasco perdeu lá com a saída daquele uruguaio lá, o Carlos de Pena, para o Internacional. Então, o Gustavo Maia chega no Vasco com opção de compra. Se o Vasco quiser adquirir de vez, espero que sim, espero que todo jogador chega no Vasco, eu torço para que dê certo. É ponto. Pode ser o Joãozinho da esquina. Chegou no Vasco para jogar, eu torço para o cara arrebentar, pô. O cara tá jogando no meu clube. Eu vou torcer para quê? Para que ele dê errado? Ah, não, tomara que dê errado. Ah, porque a diretoria tá doido, pô. O pensamento é esse. Então, o Vasco, enfim, repetindo aqui, aguarda a documentação do Gustavo para que o Vasco possa anunciar de maneira oficial o jogador Gustavo Maia. Então, é um bom jogador, desejo sucesso a todos os reforços que o Vasco contratou recentemente. A partir de hoje, gente, agora foco total, a questão da SAF passou, o Josh falou que existe, é normal, tá, esse trâmite, junto a Junsérgio, para quem não sabe, para quem não conhece, é um processo burocrático normal. Eu trabalhei numa empresa, um exemplo, né, que eu precisei estar diariamente na Junsérgio para registrar o CNPJ dessa empresa que veio de fora para o Rio de Janeiro, para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse exercer minha função dentro da empresa também. Porque toda empresa que vem de fora do estado ou de fora do Brasil para o Rio de Janeiro precisa ir junto entrar na Junsérgio, né, para as questões burocráticas, tipo o CNPJ, cadastrar o CNPJ. Por quê? Porque precisa, não sei, pagar impostos do lugar e tal, enfim. Uma série de burocracias, mas precisa, é necessário. É normal, não é normal não. Qualquer empresa, pode ser, vou vender a empresa, enfim, de engenharia, uma empresa de montagem e tal, é normal, tá? Quem trabalha, enfim, nessas áreas, né? Trabalhei um tempo da minha vida nessas áreas, então dá para entender um pouquinho, né? Sobre esses assuntos. Super normal, tá, gente? Fiquem tranquilos.
vão cair em papagaiada não, tá certo? Então, é isso, se inscreve aí, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Gigante da Colina. Beijo no coração de todos e saudações vascaínas.